Então vamos lá. Eu homologuei meu pátio, e agora? Né? O que eu faço? Como que eu vou manter esse pátio funcionando bonitinho? Para isso, né, lembrando que o objetivo é que o sistema seja um reflexo da realidade, para a gente manter isso em ordem, o IBAMA desenvolveu dentro do sistema DOF uma série de ferramentas para manter o saldo compatível. Nesse sentido, enquanto está operando essas ferramentas, a empresa pode ter algumas dificuldades ou enfrentar alguns obstáculos. Para isso, os órgãos que gerenciam o sistema nos estados, em alguns casos, como o Rio Grande do Sul, municipais, tá? É o município que faz, prestam alguns serviços para apoiar a regularização dessas empresas. Então, alguns são bem conhecidos aqui, outros vocês vão ver que é novidade. O principal, né, é a homologação do pátio, então ele faz o cadastro e solicita para o órgão homologar, que como nós já falamos, a gente verifica se está tudo em ordem com a empresa, com o local e com a atividade dela, estando tudo ok, homologa, libera para ele trabalhar. Aí o pátio passa para a situação ativo lá no sistema, né, de cadastrado. Às vezes o pessoal liga pra gente, homologou um mês o pátio, o pessoal, não vai homologar, já faz um mês que ele está ativo no sistema, né? Então o nome muda de cadastrado para ativo, mas nada vai mudar. Então fiquem atentos se vocês estão guardando uma solicitação aí. Além disso, o órgão ambiental pode apoiar a vinculação do responsável operacional. Como nós falamos, o profissional se cadastra no CDF e diz para qual parte ele quer operar. A própria empresa acessa o CDF no CNPJ dela e vincula esse profissional. No entanto, se ela encontrar alguma dificuldade de acesso ou outro problema, nós já aconteceu isso antes, o órgão ambiental pode fazer essa vinculação, entrar lá no sistema e vincular o responsável no CNPJ da empresa, no pátio, no caso, né? Porque é por pátio essa vinculação. Mas olha, em 16 anos de sistema DOF, eu só fiz isso 2 vezes. E as empresas usam bastante esse serviço, então acho que já pegaram o jeito. O nosso campeão de solicitações, depois de homologação de pátio, que é liberação de pátio suspenso. Vou falar melhor para vocês quando que o pátio suspende e em que situações nós podemos liberar e em que situações não dá para ser por aqui. Além disso, o grande demanda, né, o cancelamento ou estorno do DOF. Nós falamos um pouquinho disso na semana passada. Quando você erra alguma coisa na emissão do DOF, tem até 2 horas para cancelar e emitir um novo. Passou de 2 horas, só o órgão ambiental consegue cancelar. E a gente põe cancelamento barra estorno, porque quando a gente cancela um DOF, o saldo volta. Lembra como a analogia que eu tentei fazer semana passada, né? O saldo virtual, ele está no sistema. Fiz a oferta, ele fica na oferta separadinho, já sai ali do saldo total, né? Do saldo livre, ele vai ofertado. Emitiu o DOF, ele sai do sistema e vem pro papel, pro DOF. O DOF chega lá na empresa que comprou, ele digita o código de barras, aí sai do DOF e entra no pátio dele, o saldo. Então, quando a gente cancela um DOF, não pode cancelar DOF recebido, só em trânsito, tá? Cancelou o DOF, esse saldo que estava aqui volta para o sistema original. Por isso que a gente chama de estorno de DOF também. O IBAMA fala mais estorno do que cancelamento, inclusive. O IBAMA e IBAMA. Não, gente. O pessoal sabe que a gente chama a gente de IBAMA, mas a gente não é o IBAMA. Nem CETES, eu também não somos a CETES. Vamos lá. Outro serviço muito importante é a suspensão de DOF, que nós vamos falar mais pra frente. Além disso, o cadastro da licença de conversão, como nós falamos, é fundamental para você transformar um tipo de madeira em outro. Então, as empresas que fazem desdobro, né, serrarias, principalmente, ou que fazem resserra de madeira, mesmo que coisa pequena, por exemplo, eu tô com umas tábuas de 30 metros lá, deixa eu ver o balde de 30 metros, né, de 10 metros, mas o cliente quer de 2. Você corta essa tábua, vai ter uma perda de serragem. Você nem mudou o tipo, continua sendo tábua, mas tem uma perda. Se você faz isso uma vez no mês, não tem problema. Essas lojas pequenas, madeireiras pequenas. Agora, grandes madeireiras, que tem vários maquinários lá para serra, e que transformam um tipo em outro, serram muita madeira, diminui, fazem madeira curta, a gente recomenda cadastrar a licença de conversão, porque vai dar diferença no saldo. E ele fica sujeito à autuação, né? Além disso, a extensão da validade do DOF, em casos fortuitos aí, né, de força maior, que impedem a carga de chegar no destino a tempo, antes do vencimento do DOF, eles podem solicitar para nós a extensão da validade desse documento. Além de, não é uma extensão muito grande, mas considerando os prazos que nós vimos do DOF, que são curtos, né, você vê interestadual é 7 dias, então a gente consegue estender mais 5 dias. E greves caminhoneiros foi um pesadelo, gente, pesadelo. Aí suspende, reativa, aí estende, aí não dá, suspende de novo para não perder. Foi um horror, trabalhamos loucamente nessa parte aí, porque os caminhões todos parados, né, lá na fila pro Porto de Santos não conseguiam entrar. Além disso, eu já comentei também da entrega forçada de DOF, tanto nos casos em que tem algum problema no código de barras, o sistema não reconhece por alguma razão aquele código de barras, ou o DOF é muito antigo e a empresa tinha esquecido de receber, vai tentar receber agora, ou também no caso de DOF especial, a gente não força assim loucamente, mas tem casos em que cabe pedir a entrega forçada. A entrega forçada nada mais é do que a empresa não está conseguindo acusar o recebimento, o órgão ambiental entra lá e fala, eita saldo, o DOF chegou lá, né? Então a gente força a entrega, né, desse DOF, dessa madeira no pátio. Além disso, a gente tem integração de oferta ou de guia florestal. Isso aí há muito tempo, há mais de 10 anos que a gente não usa. Tinha muito problema de integração com o sistema do Mato Grosso e o sistema DOF. Como aqui em São Paulo, 90% do DOF vem de Pará e Mato Grosso, muitas vezes chegava na madeireira e não aparecia o DOF, como se ele não existisse. Digitava o código de barra e falava que não existia. Mas você ia lá no sistema do Mama checar e falava que era verdadeiro DOF. Aí, o que é isso? É problema de integração entre os sistemas. O Sisflora e o sistema DOF. Ou também, o Minas Gerais tinha um sistema próprio também, agora com o DOF+, eles aboliram, eles estão usando o sistema DOF também. Mas se chegar a guia antiga, ainda vem pelo sistema antigo deles, a guia de controle ambiental, GCA, se não me engano, deles. Aí a gente tem uma ferramenta lá no sistema que a gente põe o número do DOF e integra o DOF. Se ele for verdadeiro, ele aparece. Aí ele aparece no sistema DOF, a empresa consegue receber, consegue, né, fazer todas as operações pertinentes. Além disso, a gente tem a liberação de oferta, que se aplica, como eu já comentei aqui também, né, para casos em que o sistema entende que essa oferta está muito estranha. Por exemplo, vamos supor São Paulo ou Rio Grande do Sul ofertando madeira em tora para Mato Grosso. Esquisito. Porque a madeira vem de lá. Como que eu estou ofertando madeira serrada ou em tora para eles? Então, o sistema tem algumas travas por tipo de madeira e por distância. Então, muitas vezes, é um produto acabado. É um piso, é decking, né? Tá saindo da indústria. Mas como a distância é maior, agora eu não me lembro se é 200 e tantos quilômetros, 2.000 quilômetros, algo assim. Se a luta passa esse limite, o sistema bloqueia. Por quê? Porque aí obriga o órgão ambiental a olhar o que está acontecendo. E a gente tem um caso, por exemplo, aqui, que a polícia, aqui em São Paulo, a polícia ambiental, faz uma primeira visita nas madeireiras,
Vou falar mais pra frente, mas depois eu explico melhor. E dá 15 dias pra eles se organizarem. Ó, vou vir fiscalizar. Organizem a madeira, separem por tipo, separem por pátio. Agora que a gente tem, né? DOF mais e DOF legado, dá um horror a fiscalização. Separem por pátio, separem por tipo, separem por espécie. Organizem. Em 15 dias eu volto pra cubar essa madeira. Geralmente, eles bloqueiam o pátio pra fiscalização. A gente tem lá, na IN 1 de 2017, se não me engano, a gente tem as previsões de suspensão e bloqueio os prazos, né? Então tem um bloqueio de 15 dias que cai automaticamente, inclusive. A polícia bloqueia, ou nós bloqueamos. Depois de 15 dias, desbloqueia automático. É só o prazo mesmo pra fiscalização. Só que, às vezes, a polícia esquece de bloquear. E o que aconteceu? Começou a pipocar oferta ali pra mim, bloqueada. E aí eu fui olhar e a madeireira tava, eles têm também uma filial no Mato Grosso, inclusive é do pai da dona daqui, e ela tava emitindo DOF pra ele. Provavelmente porque ela não conhece, graças a Deus, a ferramenta de destinação final. Ela ia mandar madeira para Mato Grosso? Não ia. Provavelmente ela não emitiu DOF na venda. Ela tava com o sistema bombando de madeira, muita madeira, e no pátio de um terço daquilo. A polícia autuar pela diferença. Por que você tá. Por quê, né? Bom, eu falo isso depois, mas a polícia autuar pela diferença. Aí o que ela faz? Como eu disse, o pessoal não conhece o sistema, né? Se ela não conhecesse a destinação final, ela podia tentar operar alguma fraude. Também tem bloqueio, ela não consegue dar baixa de toda a madeira dela no dia lá, né? Também não é festa da uva. Mas ela não conhecendo a destinação final, ela emitiu DOF pro parente dela. Para quê? Para liberar o saldo do sistema. Só que como o caso da loja era no Mato Grosso, bloqueou e parou em mim. E eu conheço a polícia, muitas vezes eu fui junto em várias operações da polícia, eles me chamavam pra junto, eu não estava sabendo da fiscalização. Aí eu falei, não, vou liberar essas ofertas. Você está tentando burlar a fiscalização e ainda denunciei para a polícia autuar também pelo artigo, não sei, 71 ou 75, que é por obstar a fiscalização, né? Por tentar obstar a fiscalização. Então, estamos duas juntas. Então, é para isso que serve essa trava. É para a gente pegar esse tipo de coisa, né? Que tá irregular. Tá bom? E tem algumas características disso que a gente, órgão que gerencia o sistema, consegue personalizar. Então, por exemplo, se nós aqui não queremos, ou tem alguma rota de tráfego, alguma coisa que a gente percebeu em contato com a polícia, vou fazer um chute, nada a ver, sei lá, pro Rio de Janeiro, eu posso colocar uma trava que toda vez que emitir DOF do Rio de Janeiro vai bloquear a oferta, para eu verificar. Aí eu consigo verificar uma por uma, antes de liberar, para ver se tá tudo certo, né? Então a gente, enquanto órgão também fiscalizador do sistema, a gente também consegue travar algumas coisas que a gente quer, para olhar melhor, e liberar outras que a gente acha que não é tão importante. Mas basicamente libera a rota inversa, que eles chamam, né? Madeira indo para produção, zona produtora, e distância muito grande. Além disso, a gente também cadastra, né, a autorização especial e o DOF especial, como nós já falamos na aula passada desse caso aí, certo? Vamos passar então? Eu coloquei aqui embaixo o link do nosso site, onde falo desses serviços todos, e também o link das nossas perguntas frequentes, tá? Para vocês, são realmente perguntas do dia a dia que fazem muito pra gente, literalmente são perguntas frequentes, que a gente colocou lá, organizou, para o pessoal ter acesso mais rápido. Então, vamos falar um pouquinho desse serviço, já falei um pouco da homologação de pátio, né? Então não vou me alongar muito nesse, mas de acordo com o artigo 40 da Instrução Normativa VI, então zero mais, é 2014, tá? Não é 20.014, então zero mais. O pátio deve ser cadastrado pelo usuário e homologado pelo órgão ambiental competente. Como eu falei, o parágrafo 2º diz que cada usuário deve possuir apenas um pátio correspondente à sua unidade industrial ou comercial, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou seja, um pátio por CNPJ. Aí você fala, mas eu só tenho uma loja, mas não cabe toda a madeira aqui. E eu preciso um depósito. Onde que é o depósito, né? É perto? Então ó, de acordo com o parágrafo 3º, ó, a gente aceita algumas exceções. Deixa eu ler primeiro, aí eu já comento. Então, poderá ser permitida a homologação de mais de um pátio para o mesmo usuário, quando se referir a um único empreendimento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 6º desta instituição normativa, ou quando a atuação da entidade comercial estiver desobrigada ao cadastro de CNPJ de filial por força de legislação específica, ou em situações de caráter excepcional temporário. Então, esse exemplo que eu dei das construtoras é um caso. Ele não vai abrir uma filial para cada obra. Ela está desobrigada disso, né? Então, a gente aceita vários pátios, e se você abre o sistema de uma construtora, dependendo da construtora, a gente tem 50 pátios, né, no sistema, ao mesmo tempo, várias vezes em várias regiões do estado, né, em outros estados também, construtoras grandes aí. Outro exemplo é esse que eu ia dar. Ele não tem uma filial, ele só tem uma loja, uma madeireira, uma loja de comercial de construção, mas ele não tem espaço para armazenar madeira ali na loja. Então, ele adquire um outro espaço para guardar essa madeira. Daí a gente tem algumas regrinhas para a gente autorizar esse tipo de coisa. Primeiro, se não é outra loja, cliente não pode ter acesso. Não pode ter, vai lá direto pegar no depósito, aí já me chama pra lá, aí é outra loja. Então, só tem que ser um depósito fechado, só com acesso dos funcionários da loja, né, ou da madeireira, que não tem acesso ao público. Outra coisa, ela é ligada, né, à loja, tem um acesso a esse local pela loja, ou o acesso é separado. Se o acesso for separado, por exemplo, é do outro lado da rua, ou é no fim do quarteirão, como a gente já pegou, ou até em outro bairro, às vezes acontece também, aí ele precisa homologar um pátio nesse lugar também. Se ele for um anexo da loja, por exemplo, eu tenho a loja aqui e aqui do lado já é o pátio para depósito, um espação grande. Não precisa, ele homologa um único pátio ali porque é um único endereço. Agora, se é perto, mas é longe, né? Aí a gente tem um caso aqui que deu que eu não posso falar nomes, né? Mas os caras dão uma pico d'água, né? Pra tomar multa. A gente foi no Cade Madeira, no programa aqui do Cade Madeira, orientar tudo mais. Isso da água, né? A gente dá uma consultoria gratuita, resolve todos os problemas da vida dele e o cara não atende nada. Um dos problemas que ele tinha era, ele tem aqui a loja com madeira, com nos fundos lá, é bem escuro o lugar, apertadinho, no meio de uma avenida movimentada, ele tinha madeira guardada ali, bastante madeira. Só que não cabia tudo ali. Então, você, no fim do quarteirão da avenida que ele tava, virando a rua, no fim da outra rua, ele tinha um quarteirão inteiro com madeira, sem pátio homologado. É outro acesso, é em outro local, precisa homologar pátio. Então, nesse caso, se é um depósito da loja, basta deixar tudo fechado e homologar, a gente aceita homologar mesmo o CNPJ. Mas depois que a polícia foi lá e quis autuar, ele, enfim, é fraude fiscal também, né? Ele botou essa ali em nome do irmão dele, então fez um outro CNPJ em nome do irmão, fez uma outra madeireira na Zona Norte em nome da mãe, uma outra no outro bairro em nome da esposa, quer dizer, então ele é sempre MEI, ele é sempre pequenininho, e ele, desculpa, gente, tô com alergia, viu, que você tá coçando sem parar aqui. E ele é sempre pequenininho, paga menos imposto, enfim, o cara frauda de todo jeito. Mas o correto qual que seria? Seria ele abrir o CNPJ de filial ali, ou ele homologar parte como depósito e fechar a entrada no outro local como depósito da loja dele, tá? Esse que é o recomendado. Tudo bem? Isso aí gera muita dúvida, por isso que eu tô falando de novo, tá? Pra quem não trabalha, talvez, com madeira no dia a dia, tá achando chato e repetitivo, mas isso é muita dúvida. Pessoal, na hora que as lojas, principalmente, querem homologar um monte de pátio, né? Tinha um em Ribeirão Branco que ele tinha várias lojas, assim, numa avenida grandona.
e a consultora dele fez a besteira de fazer a pergunta do jeito errado, ele me passou o CNPJ, a gente fez denúncia, tomou um monte de multa, coitado. Mas ele tem que ter pátio, onde tem madeira tem que ter pátio. Outra dúvida comum de pátio homologado, que inclusive tinha um caso interessante vou falar que é grande a empresa, né, da indústria Parque em Tietê. Eles têm a indústria mesmo lá, né, e é indústria, é uma área gigantesca, tem mais de 100 mil metros quadrados, tem estufa, tem a parte de produção de piso, de tábua, tem, enfim, um depósito imenso de madeira. Mas eles também têm a loja na cidade, na área urbana. E eles queriam armazenar a madeira na loja, mas a loja não tem pátio homologado, eles têm pátio homologado na indústria. Então a orientação foi essa, ó, se for mostruário só, tudo bem. Então eu tenho duas tábuas do piso lá, digamos, né? Não é tábua que fala, mas tem um pedacinho do piso lá pra mostrar só o padrão de cor, um painel de madeira na parede pra mostrar o trabalho, tudo bem. Agora, se for armazenar estoque lá de piso, vai ter que ter pátio homologado. E no caso deles, teria que ser um pátio de filial, porque é uma outra loja. Eles também têm loja de fábrica na fábrica. Eles têm lá dentro atendimento também. E aí eles optaram por não homologar, não deixar lá, e mais pra frente até fecharam essa loja na cidade e ficaram só com atendimento na fábrica mesmo. Mas é um exemplo interessante. Então, se for ter só mostruário de porta, de tudo, tal, né, de esquadria, não tem problema. Mas se o depósito de material para venda não pode ficar lá sem pátio homologado, certo? E aí a gente avalia. O pessoal manda as dúvidas, a gente avalia se precisa ou não homologar, tá bom? Vamos para o outro serviço que é muito interessante, o liberação de pátio suspenso. A liberação do pátio corresponde à liberação do funcionamento do pátio bloqueado automaticamente por inatividade do interessado por um período igual ou superior a 180 dias. Isso é uma trava automática do sistema criada pelo IBAMA, porque tem muita gente que abandona pátio, principalmente construtores, por exemplo. O pessoal não dá baixa no saldo, abandona o pátio lá com madeira no sistema, isso é um problema. Eu ia falar na parte de fiscalização, mas já falo já. Qual que é o problema de eu ter madeira no sistema e não ter madeira no pátio? Eu tenho margem para esquentar madeira ilegal. Se eu tenho no sistema 20 metros cúbicos a mais de madeira do que eu tenho no pátio, eu compro madeira do cara que encostou o caminhão ali, daquela mesma espécie, ou seja, estou legalizando madeira ilegal. Então é muito grave, apesar de não parecer, você ter saldo no sistema e não ter no pátio é muito grave. O contrário também, eu ter madeira no pátio e não ter no sistema significa que eu comprei madeira ilegal, que também é grave, tá? Por isso que, além da multa, no caso de excesso, tem a apreensão de toda a madeira, certo? Então é uma trava automática que o IBAMA criou para que não fiquem esses pátios fantasmas lá, né? E agora, com a migração do sistema legado para o sistema DOF+, esses pátios que estão suspensos vão ser cancelados. Então a gente até avisou pro pessoal que tem o mau hábito de deixar o pátio suspenso 4 anos e vai comprando madeira fora do sistema, infelizmente. Ele compra, é engraçado que ele compra com DOF, mas ele compra com DOF errado, compra com DOF consumidor final, ele compra, né? Muitos compram com DOF, não é necessariamente madeira de origem legal. Mas ele larga o pátio suspenso lá, não resolve e vai comprando madeira do jeito que ele dá, compra com o CPF dele, né? E a gente pegou um caso em registro que é impressionante. Quantidade de madeira que ele comprou no CPF dele, do filho dele. Mas por quê? Porque suspende o pátio e não sabe que dá pra liberar. Alguns, em vez de pedir pra liberar, tentam homologar um novo pátio. Então, a gente precisa avaliar isso também. Quando eles dão entrada para nós no pedido, a gente sabe o que ele realmente precisa, porque nem eles sabem o que eles querem. Muitas vezes pedem o serviço errado. Tem um, por exemplo, no caso de madeira, lá no nosso programa para analisar, que na verdade não homologou o pátio, ele entrou no lugar errado. Ele quer homologar o pátio, ele não quer entrar no caso de madeira. Então, a gente tem que fazer esses filtros também para orientar. Nesse caso de suspenso automático, em que não há autuação, não há nenhum outro problema, a gente confere a documentação dele se está em ordem, né? Nós pedimos, além do requerimento dessas coisas, uma planilha de rumaneio para ele, para ver como é que tá o saldo. Então a gente aproveita para dar uma olhadinha no saldo dele, como é que tá o seu saldo. A gente tem um modelo que ele preenche no sistema, e aí ele cuba o que ele tem no pátio físico e coloca na coluna ao lado. E a própria planilha da nossa modelinho já calcula se ele tem a mais, a menos, se para corrigir teria que acreditar, se teria que diminuir, né, o saldo. Como medida educativa, aqui no estado de São Paulo, na primeira liberação de pátio suspenso, a gente faz o ajuste do saldo para ele para baixo. Nós nunca fazemos ajuste para cima. Por quê? Porque se ele está falando que ele tem mais madeira no pátio do que no sistema, é uma madeira sem origem. Por que não entrou pelo sistema DOF? É uma madeira possivelmente ilegal. Então a gente não ajusta e ainda denuncia. Agora, se o saldo é para mais no sistema, né? Se a gente vai baixar o volume no sistema, isso é bom, porque a gente tira essa margem que ele tem para esquentar madeira ilegal, né? Então a gente ajuda a ajustar o sistema. E na primeira vez a gente orienta: olha, você tem que emitir DOF consumidor final, você tem que emitir DOF para venda para construtora, você tem a ferramenta de destinação final, se você está consumindo em obra interna sua ali, você tem o cadastro da licença de conversão para você diminuir o saldo quando você está reservando a madeira, essa perda de madeira. Então a gente dá toda a orientação para ele na primeira liberação. A partir da segunda, se vier aquela planilha de 20 páginas de saldo pra gente dar baixa, a gente não dá baixa, a gente denuncia ele pra polícia, tá? Pra ele aprender, né? Não aprende pelo bem, aprende pelo bolso. O IBAMA é pior que a gente. O IBAMA, a pessoa não dava a planilha pra superintendência do IBAMA e já respondia com a multa. Nem perguntava. A gente ainda dá uma chance. Existe no sistema essa ferramenta que nós usamos, que é ajuste administrativo. Antigamente, a gente tinha isso como um serviço, só que nós percebemos que o pessoal ficou preguiçoso. Então, em vez de ele emitir DOF da venda durante o mês inteiro, ele ia só fazendo as vendas e no fim do mês não dava uma planilha pra gente pedir ajuste. Ajuste aí pra mim, né? Folgado. E não é só isso também, ele também não tá operando direito o sistema. Imagina se um dia antes de acabar o mês a polícia baixa lá. Tamanho da multa que ele ia tomar, né? Então, a ideia, e aí ele traz essas recomendações também, é que você imita o DOF da venda, na hora da venda, para a pessoa levar o DOF junto, né? Mas que você indique determinadas operações, por exemplo, a destinação final e tal, no máximo até um dia depois dela ter ocorrido. Então, essa é a recomendação do IBAMA. A gente sabe que tem casos em que isso é muito difícil. Tipo, o que eu falei, indústria, que é uma indústria gigante, eles não tem nem controle de onde a madeira tá saindo. Então, eu acho que eles são bem organizados lá, viu? Eles têm um controle bom lá, planilhas internas de destinação da madeira, de onde tá indo, da estufa para produção, para esteira, para o pátio. Eles são bem organizados, porque num negócio desse tamanho, é muito difícil você manter o sistema em dia. Então, eles fazem uma vez por semana. Né? Numa madeireira pequena também é plausível você fazer uma vez por semana. Agora, deixar pro fim do mês, né? É o contador que faz, que ele emite a nota fiscal, ele já emite o DOF. Então, só no fim do mês, né? A gente recomenda madeireiras mesmo e lojas que trabalham com isso no dia a dia, fazer no fim do dia, no máximo. No máximo, no fim do dia, no dia seguinte. Para não ter problema com a fiscalização, tá? E aí eu faço essa observação aqui. Se o pátio está bloqueado pela polícia, né? Se é uma suspensão para fiscalização, a gente não libera. Aí a gente faz também essa busca no sistema, quando ele dá entrada, né? Porque nossos sistemas são integrados aqui, né? A gente consegue fazer essa busca para verificar se ele tem autuação. Se ele tem autuação lá na madeireira e essa suspensão foi feita pela polícia, aí você fala, no meu estado não é integrado, por exemplo, né? Se você for gestor de sistema. Mas você consegue ver lá no IBAMA
o motivo da suspensão do pátio. Sempre vai aparecer quem fez o bloqueio e o motivo. Então, você vê lá, suspensão automática por falta de movimentação superior a 180 dias. Ou você vê bloqueio realizado pelo tenente, né, ou pelo sargento PM, que no caso da Polícia Ambiental, Kátia Fonseca, não sei o que lá. Então, você já sabe que foi a polícia que bloqueou. Se foi a polícia que bloqueou, tem alguma coisa aí, tem algum tem pedra nesse caso, né? Tem alguma coisa ali suspeita. Então, a gente consegue ver também lá pelo sistema do IBAMA, e aí pode questionar o interessado, se for o caso, se você não conseguiu descobrir o que aconteceu, né? Ou no nosso caso, que é próximo também, pedir um PVA para a polícia, a gente conversa direto com a polícia aqui, então é mais fácil. Então, esse passo suspenso é uma liberação tranquila se você opera direitinho, né? Nos casos que a gente vê que a pessoa já foi orientada e ele foi suspenso de novo, porque nessa orientação a gente passa também como que ele precisa fazer para não ter o seu passo suspenso. Porque tem empresas que a gente só descobriu que existia quando surgiu o DOF+. Porque elas nunca solicitaram nenhum serviço para nós. Elas falam, como isso é possível? Eles operam o sistema corretamente. Aí o sistema nunca bloqueia, nunca dá problema e você nunca toma multa. Então, fugiram do nosso radar. Agora, com a obrigatoriedade de todo mundo homologar pátio de novo, a gente descobriu uma série de empresas que trabalham com madeira aqui que a gente não tinha conhecimento. Né? Essas empresas que trabalham direitinho não tem pátio suspenso. E tem empresas que toda vez pedem pra gente, a cada 6 meses pedem a liberação do pátio pra gente, porque elas não fazem nada no sistema além de comprar madeira. E isso é um pensamento errado que eles têm. Acham que para operar o sistema basta comprar madeira com DOF. Eles sabem que só comprar madeira com DOF. E dificilmente quem compra do Mato Grosso, né, do Pará, desses lugares, não consegue comprar sem DOF, muito difícil. Então eles sabem que só homologar o pátio para comprar madeira. Mas eles não fazem mais nada. Eles não emitem DOF de venda, eles não dão destinação final, eles não, muitas vezes nem recebem o DOF que chega. Eles pegam na mão lá a madeira, não dão nem entrada no sistema, então eles ficam com o pátio tudo errado, o saldo. Aí o que acontece? Não mexe, o sistema bloqueia. E não basta apenas comprar madeira pelo sistema. Você precisa fazer a manutenção desse sistema. Como eu falei, comércio vai emitir o DOF consumidor final a cada venda. Ah, eu sou madeireira, vai emitir o DOF também, seja consumidor final, seja para consultores, para lojas menores, né? Que madeireiras muito grandes vendem para madeireiras menores. Então é via oferta aceite, é um DOF comum. Então você fazendo essas operações, seu consumidor fabrica móveis, indica o consumo da madeira no sistema. Se você fizer isso, você nunca vai ter sua parte suspenso e não vai precisar dos nossos serviços, né? Então a ideia é fazer as operações bonitinho para não ter problemas. Então, o cancelamento, ou o estorno do DOF, né, é um procedimento que torna aquele DOF sem efeito. Então, um DOF cancelado com madeira, a polícia vai aprender tudo também, tá? Então, ele torna o DOF sem efeito que tenha sido emitido por um estabelecimento, no nosso caso, no estado de São Paulo, estornando o saldo contido no DOF cancelado pelo pátio emissor. Por que isso? Porque a gente não cancela DOF emitido por outro estado. Não porque o sistema não permita, mas porque eu não consigo verificar a situação desse DOF. Como eu falei aqui, quando a gente cancela um DOF, isso é estornado, esse saldo do DOF é estornado de volta. Agora, imagina se eu cancelo um DOF que tá aqui, que veio do Mato Grosso. Isso volta pro saldo do cara lá do Mato Grosso. E a madeira que tá aqui? E se tem um caminhão aqui a caminho? Né? Como é que eu faço? Essa madeira fica descoberta? Ela fica ilegal? Ele vai emitir outro DOF lá para cobrir essa madeira? Então a gente não cancela, aqui no estado de São Paulo, a gente não cancela DOF de outros estados. A gente no máximo suspende. Nós vamos falar os casos que se aplica a suspensão. Porque a suspensão, diferente do cancelamento, ela fica, ele não torna nulo aquele DOF, ele deixa ele em suspenso. Então ele fica aguardando a próxima situação. Um DOF pode ficar suspenso por tempo indeterminado. E aí você decide se você vai cancelar ou se você vai reativá-lo. Tá? Então, nesses casos, em alguns casos, que eu vou citar para vocês, a gente opta pela suspensão. Agora, uma madeireira aqui do estado de São Paulo, como eu falei aqui, né? Ela mesma pode cancelar o DOF em até 2 horas após a sua emissão. Se passou desse tempo, tem que pedir para nós. Mas atenção, ele só aparece para nós no sistema em até 30 dias da emissão. Tem lá uma ferramenta que a gente usa para cancelar e depois de 30 dias ele some dali. A gente não consegue mais cancelar esse DOF. Então não pode demorar também, tem que dar entrada logo, pedir logo, para que a gente consiga, no máximo, né, em 15 dias, atender isso daí. E aí esse é um dos exemplos de serviço que a gente passa na frente, nas demandas, né? Homologação de prático, por mais pressa que a pessoa tenha, não tem prazo. Agora, cancelamento, se a gente não fizer dentro do prazo, a gente prejudica a empresa, então a gente precisa fazer. Que casos que a gente cancela um DOF? Erro na digitação da nota, alguma informação do DOF foi feito errado e ele não cancelou a tempo, né? O contador que estava lá emitindo ou o funcionário da empresa não viu. Na hora que foi entregar para o cliente ou foi verificar, falou, putz, ficou errado o DOF. Isso aí vai dar problema. Geralmente não é na madeira, o problema geralmente é esse mesmo, é número de nota fiscal, é valor, é endereço da pessoa que vai comprar, eles erram, não cancelam em 2 horas e vem para nós. Outro caso é devolução de mercadoria. Então a pessoa comprou a madeira e se arrependeu da compra e está devolvendo por algum motivo. Então essa madeira está voltando para a empresa, então a gente cancela o DOF para o saldo retornar também para ela. E aí a gente pede alguns documentos, nesse caso de devolução, por exemplo, a nota fiscal de entrada, de volta, ou um documento do cliente justificando ou dizendo que realmente devolveu o produto, né? Porque a gente não consegue fazer fiscalização em todo mundo que pede cancelamento. Então a gente se procura se precaver de fraudes, né? E de alguma forma para não duplicar essa madeira no sistema. Imagine só, eu vendi a madeira foi embora, eu cancelo, ela volta pro sistema. Aí eu vou emitir outro DOF, madeira sai. Ah, não, cancela, tá errado de novo, cancela de novo, triplica ela no sistema. Olha, é outra ferramenta que o pessoal usa também para esquentar a madeira legal. Então a gente precisa ficar, nós enquanto fiscalizadores, a gente fica atento. É por isso que às vezes é tão burocrático, viu, gente? Você fala, pra que tanto documento? Mas a gente precisa ser burocrático. A gente teve casos de uma pessoa se passando pelo sócio da empresa, porque tinha um nome igual. Então a gente fala, pra que a CNH tem que estar na validade? Ou por que o RG tem que ter 10 anos? A gente vê foto, a gente confere com outros cadastros que a gente tem. A gente teve caso de ex-sócio querendo acesso ao processo para tirar cópia do documento do cara para entrar contra ele na justiça. Fala, não, você é ex-sócio, você não tem uma procuração e você não é mais sócio. Não tem mais acesso a esse processo, né? Por mais que os processos sejam públicos, a gente procura proteger as empresas, né? Se não tem uma justificativa muito boa, a gente não dá acesso para qualquer um a esses dados, a essas informações, não. Tá? Por isso também que a gente é tão burocrático, para proteger o público, né? Então, eu já falei um pouquinho, né, da suspensão. Qual que é a diferença da suspensão para o cancelamento? Como eu disse, ela não estorna o saldo de volta para o emissor. Ele fica, vamos dizer assim, em suspenso. Por isso que tem esse nome, né? Ele fica temporariamente quietinho ali no DOF até a gente resolver o que vai fazer com ele. Então, é um procedimento que suspende temporariamente um DOF emitido por um empreendimento qualquer, ficando o saldo contido no DOF até posterior reativação. Ou cancelamento, ou, né, o que a gente for fazer. Importante lembrar que o saldo não retorna para o estoque da antiga origem. Então, ele não estorna, fica no DOF. Ele fica aguardando, então, reativação, emissão do Maltesp, quando for o caso, né? Apesar de depois da recusa da carga aí, eu falei que não concordo com essa orientação de IBAMA, né?
de usar o TSP para recusa da carga. Hoje eu vou explicar por quê. Recusa de carga é um problema. Mas vamos primeiro falar como é que funciona para depois falar tudo que dá errado. Vamos lá. Então, em que casos que se aplica a suspensão? Por exemplo, o caminhão quebrou. No meio do caminho, estava vindo com a madeira e quebrou. Mas ele vai continuar a viagem. Então, ele não está desistindo da venda, nada assim. Ele, após o conserto, vai seguir viagem. Nesses casos, a gente orienta ele a pedir a suspensão do DOF. Porque o conserto pode demorar muitos dias. E como você se lembra na aula passada, os prazos do DOF é muito curto. Então, nem sempre uma extensão de prazo resolveria. Então, em alguns casos, a gente recomenda suspender. Ele fica paradinho ali, junto com o caminhão. Levou 15 dias, 20 dias para arrumar o caminhão. Ah, caminhão ok, vamos seguir viagem. A gente reativa esse DOF. E ele segue viagem normalmente. Com o prazo ok, né? Ele ainda é válido. Então não tem problema nenhum. Quando a gente reativa, a gente dá um novo prazo, tá? Você fala, ué, mas ele ficou suspenso 20 dias, o prazo era 5 dias, como que ele tá válido? Na hora de reativar, a gente dá um novo prazo dentro desses limites lá que o sistema de IBAMA bloqueia, mas a gente, é como se ele acabasse de emitir de novo o DOF, ele ganha esse prazo para seguir a viagem de onde ele parou. Então, alguns casos, por exemplo, de roubo de carga, também a gente suspende o DOF, porque não é... O saldo não pode voltar da emissora, a madeira foi perdida. E tem casos também de acidente na estrada, a gente tem um caso que, inclusive, o motorista morreu, pegou fogo, com carga, com tudo, perdeu-se tudo. Então, não tem como você cancelar esse DOF, porque senão o saldo volta do sistema, e é uma madeira que não existe mais. Então, para todos esses casos, a gente usa a suspensão de DOF. Aí, eu coloquei, falando nos casos cabíveis, né, da reativação ou omissão do teste, porque o IBAMA recomenda usar o DOF especial para os casos de recusa de carga. Mas isso é muito complicado na vida real, né, na prática. A gente fala que o pessoal do IBAMA está lá em Brasília no escritório, ele não está operando madeireira, né? Então, tem casos do dia a dia que são complicados de resolver assim. O mundo maravilhoso seria ter um botão para a pessoa recusar a carga. Por que recusa a carga? Porque veio podre. Então, tem casos de fábrica de móveis, acontece muito isso, eles precisam de madeira de alta qualidade, né? Para fabricar um móvel, principalmente ao padrão, e chega tudo podre a carga aqui. Fala, eu não vou receber esse DOF, eu não quero essa madeira. Não está em desacordo com o que o vendedor me passou. Estou recusando a carga. Só que o sistema não prevê uma recusa de carga. O prazo do DOF está correndo. Se ele não receber essa carga, vai travar o sistema dos dois, né? Que é um outro caso de suspensão de pátio que acontece. Eu falei, a gente vê se é o caso da liberação da suspensão automática. Além da fiscalização madeireira, o pátio também suspende quando eu não recebo o DOF. Quando o prazo vence do DOF também e eu não tomei uma atitude, enfim. Tem aqueles casos que às vezes precisa forçar a entrega, né? Ou a carga parou no caminho, o cara não avisou, enfim. Isso vai bloquear o cara também. O DOF não pode ficar perdido lá. Você tem que fazer alguma coisa com ele. Venceu, bloqueia todo mundo. Então, eu não posso cancelar também esse DOF. Porque ele veio, sei lá, do Mato Grosso, veio do Pará. E tá aqui. A madeira tá aqui. Se eu cancelo, o saldo volta para o Mato Grosso. Mas a madeira tá aqui, descoberta. Isso é um problemão. E aí, o IBAMA recomenda a gente usar autorização especial, suspender o DOF, emitir uma autorização especial para essa madeira que está no DOF, então a gente acreditaria na autorização especial, e emite um DOF especial com o novo destino dela. Então, por exemplo, essa loja aqui recusou, eu vou vender para fulano, então. Aí faria um DOF especial para mandar. Aí a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, eu não tô vendo essa carga. Eu não sei se o que tem no DOF é o que tem lá mesmo. E eu já comentei na aula passada, por exemplo, como o pessoal enfia coisa no meio, né? Coloca madeira que não tá no DOF. O pessoal dá um jeitinho de esquentar madeira, de trazer coisa ilegal no meio. E a gente não, o ideal seria a gente ver, fiscalizar e culpar essa madeira para fazer a UTESP, porque aí sou eu que tô pondo meu elétrico, acreditando isso aí no sistema, né? E cancelar também não dá, porque é o que eu falei, nós não cancelamos de outro estado aqui, porque é a mesma coisa, vou mandar de volta o saldo, a madeira fica aqui descoberta. Então, o que a gente faz? Aqui em São Paulo, né? O que o IBAMA recomenda é suspender o DOF e emitir uma teste para cobrir essa carta no novo destino. O que a gente faz em São Paulo é suspender o DOF e mandar ele conversar com o emissor lá no Mato Grosso para emitir um novo DOF para essa carga. Aí depois ele cancela, ele mesmo o órgão ambiental lá cancela, o saldo voltar. Pelo menos a gente se sente mais seguro aqui fazendo desse jeito. Mas a recomendação do IBAMA é suspender e emitir uma TESP para esse caso e deixar o DOF suspenso para sempre. Não mexer mais nesse DOF, tá? Então, a suspensão basicamente vai se aplicar a todos os casos em que, por algum motivo, o DOF não vai chegar no prazo, mas a extensão de prazo não é suficiente. Então, eu preciso tirar esse DOF do sistema, porque tem alguma irregularidade, ou ele não vai chegar a tempo, vai ficar muito, como eu falei na greve dos caminhoneiros, né? A gente não sabia quando que ia liberar, aí ficava estendendo o prazo toda semana e não saía nunca, isso é super irregular, e o IBAMA questionando a gente, falando, pá, suspende todo mundo. Quando acabar a greve, a gente libera, né? Então, ele serve para isso, basicamente, para essas situações fortuitas, que o sistema também não prevê. Vou falar rapidamente. Eu falei desses aqui mais demoradamente, porque são os serviços que mais pedem pra gente, são os serviços mais recorrentes, os que ocupam o nosso dia a dia. Basicamente, é homologação, liberação e cancelamento, é o que mais tem. Mas suspensão também acontece bastante. Por isso que eu falei pra vocês até pra diferenciar ele do cancelamento, né? Dos outros serviços, então, o cadastro da licença de conversão, eu já falei um pouquinho pra vocês, né, na aula passada, é a mesma coisa que a pessoa que tem a OPEX precisa fazer. Ele apresenta para nós uma licença de operação e a gente cadastra essa licença de operação no pátio dele. Com esse cadastro, fica liberada para ele a ferramenta que se chama conversão de produto, que vai registrar no sistema as conversões que ele faz na vida real, né, no mundo material aqui, né, palpável. Então, se ele desdobra a tora, se ele resserra a madeira, se ele, como eu falei, não chega a resserrar, mas ele só diminui os tamanhos ou altera para entregar para os clientes numa frequência muito alta, porque se for uma quantidade muito alta, isso vai alterar o saldo dele, né, de madeira. Cada vez que eu vou cortando, eu vou tendo perda de serragem. Então, mesmo que eu não altere um tipo para o outro, né, que eu não transforme o bloco Ai, viga não dá pra fazer de bloco. Depende do bloco, dá pra fazer viga. Enfim, quando você transforma um tipo em outro, porque isso agora no DOF mais não vai ter tipo, mas no legado ainda tem. E ainda, por isso, ainda tá fiscalizando a madeira que tá no legado ainda, nem todo mundo migrou. Então ainda tem que ser isso, né? Se tiver um tipo diferente, eu tenho viga no sistema de tábua no pátio, você toma multa também, não é só pela cubagem. Então, a conversão permite que você adeque as operações que você está fazendo lá na vida real. Além disso, ela desconta a serragem, né? 10 a 20% da perda em serragem. E isso deixa a cubagem da madeira, a quantidade do sistema mais próxima da realidade. A gente sabe que nunca vai estar 100% igual à realidade, mas ajuda a manter os estoques, né? E no caso de quem produz, da indústria, nem sempre ele usa a madeira que entra, ele transforma em outra para depois produzir. A gente vai ter um exemplo disso. Eles fazem duas conversões, às vezes três antes de virar o piso, né? Então, ela precisa ter isso certinho para o sistema ir alterando corretamente os nomes também, né? E a quantidade que ela vai perdendo em serragem. O DOF especial, como nós já falamos na aula passada, né? Ele está vinculado à autorização especial.
Então, nos casos fortuitos aí, e muito loucos, em que não é prevista autorização para a exploração daquela madeira, então, como eu falei, catástrofes naturais, né, como teve na Vila do Saí, ou essas chuvas fortes, ventania, ciclone, que arranca a árvore, que derruba, são os casos mais comuns em que pedem pra gente DOF especial, a árvore caiu na casa da pessoa, e precisa tirar a árvore de lá, né, mas tem esses outros casos, como eu falei também, né, agora da recusa de carga, que ele pode utilizar essa ferramenta para cobrir a carga, não ficar descoberta, doação de madeira, então, madeira apreendida, a gente vai fazer leilão público, fazer doação, essa madeira não pode ser transportada sem DOF, a gente faz o DOF especial, né, então, para todos esses casos. E quando o interessado é pessoa física que não tem cadastro no CTF, nós podemos, inclusive, emitir o DOF para ele. Então, a gente faz todo o procedimento para a pessoa. E aí tem uma lista, tem um laudo, a gente pede um laudo com informações sobre a espécie da madeira, a cubagem, coordenada, nome da propriedade do local onde ela está, para onde vai essa madeira, como que ele pretende transportar, a placa do veículo, a gente faz uma série de questões, primeiro para checar a situação, e a gente já pegou vários casos que não se aplica, o DOF especial, o cara estava dando uma despertinho, tentando inserir madeira legal no sistema, então a gente tem que ficar bem esperto com isso daí também. Era caso de autorização, ele não pediu autorização, mas aí queria vender madeiras, as madeiras não queriam sem DOF. Aí ele foi tentar o DOF especial. Só que o DOF especial não pode ser recebido no sistema, lembrem-se disso. Então não ia dar certo, no fim a madeira ia se prejudicar se a gente caísse no golpe dele, né? Mas era espertalhão, né? Mas enfim, a gente, então, nos casos, como isso que eu falei, caiu a árvore na casa da pessoa, a pessoa não mexe com nada, não tem acesso a nada, só passa essas informações que a gente precisa disso também para preencher o DOF, como nós vimos, eu vou falar de novo de emissão de DOF hoje, então a gente vai dar uma revisada. Mas a gente precisa de placa, rota, endereço, tudo bonitinho para conseguir emitir o DOF também, tá? Extensão da validade do DOF, como eu disse, vai atrasar, mas só um pouquinho. Peguei trânsito na rodovia porque teve um acidente, eu vou atrasar 2 dias para chegar aí no estado de entrega, né? Antes do vencimento, ele pode pedir pra gente a extensão do prazo. Ele avisa, né? A loja, eu vou atrasar. Aí a loja entra em contato com a gente e pede a extensão do prazo da validade do DOF. Em até 5 dias a gente consegue estender. Então tá quase chegando, mas não tem certeza se vai chegar no prazo, porque uma vez vencido o DOF, não dá pra fazer mais nada disso. É só suspender ou cancelar. Então, é melhor se precaver, se acha que não vai dar, já pede a extensão, a gente já faz, já fica tudo certo. Esse é outro serviço que a gente passa na frente também na hora lá das análises, porque para não vencer o DOF antes da gente atender, né? A gente tem que fazer dentro do prazo. A entrega forçada de DOF, já falei um pouquinho também sobre isso, né? Quando eu falei do DOF especial. Nos casos de DOF especial, que não tem código de barras e não permite o recebimento pelo receptor, porque o objetivo não é comércio, é só transportar uma madeira que caiu por algum motivo de um lugar para outro, né? Além de documentos, às vezes, que não estão integrados no sistema, que vem de outros estados, pode dar problema no recebimento, documentos antigos, que a pessoa largou lá, a madeira chegou e ele não recebeu. Só quando bloqueia o pátio que ele vai se atentar, vai tentar receber e não consegue. Aí ele pede para nós a entrega forçada do DOF. É como se a gente recebesse, a gente usa o mesmo, a gente vê lá no sistema, e a gente acusa a chegada da carga para ele. E aí também a gente vai pedir se tem a cópia do DOF, foto da madeira, a gente pede para ter certeza que a madeira tá lá mesmo, enfim, a gente pede uma série de documentos também para verificar isso daí. Liberação de oferta, também comentei hoje, um pouquinho ali atrás, né? Em casos de rota inversa, distância muito grande, ou ainda outros critérios que a gente pode estabelecer, essa oferta pode ser bloqueada, sendo necessária nossa liberação para ele conseguir emitir o DOF. Então ele faz uma oferta, o comprador aceita, o sistema bloqueia. Quando tem alguma coisa estranha, né? Se ela está indo do estado consumidor para o estado produtor de madeira, se a distância é muito grande, ou se tem alguma outra trava que nós cadastramos no sistema, como eu comentei. Aí a gente tem que liberar essa madeira. E, já falei bastante nas aulas de OPEX também, da vinculação do responsável operacional, que é você dar autorização para um terceiro acessar um pátio determinado seu e operar com o certificado digital dele, para você não ter que dar senha e acesso para uma consultoria, para um terceiro que você não conhece, né? Dar certificado digital A3 na mão do estranho, gente, é praticamente dar sua senha do banco para a pessoa. Que com esse certificado ele faz qualquer coisa, tem qualquer site oficial, ele se passa por você, isso é muito sério, né? Então não façam isso. Como eu comentei, esse serviço ainda não está disponível no DOF+, mas está na fila do IBAMA, é um dos primeiros aí próximos que vai entrar em desenvolvimento já, porque isso é muito importante, certo? Eu coloquei embaixo uma resolução nossa que descreve esses serviços, tá? Quais os serviços que a gente presta, o que é cada um deles, para quem quiser ler a descrição bonitinha, né? Mais organizadinha.